Então vamos lá, benignidade, né? Essa bondade, benignidade, bondade, né? Dá para juntar os dois, né? Essa bondade constante, né? Essa bondade que não é uma bondade assim por interesse, né? Como a gente falou no amor anteriormente, que é aquela coisa de que não, eu vou ser bom aqui porque isso me convém lá na frente, né? Vou agir aqui assim porque isso vai me trazer um lucro, um retorno lá na frente. Não, isso é falsificar o dom. Isso é viver um dom de bondade, uma benignidade. Benignidade, o nome já fala por cima. Eu vejo como uma eterna preocupação com os outros. E aqueles que têm, né, o Espírito Santo, elas se preocupam verdadeiramente com os outros. Elas são gentis, né, com os demais. Elas tratam com gentileza, elas são muito hospitaleiras com os demais. Então, essa benignidade é essa preocupação com os demais. Né? É uma eterna preocupação com os outros. E é uma preocupação, né? É uma bondade constante, é uma preocupação constante com os outros e sem interesse. Sem interesse. É só você... É por amor mesmo a Deus e ao próximo e por gratidão a Deus. Puxa, Deus foi tão bom comigo. Deus tem me sustentado, Deus tem cuidado de mim, Deus me deu dons, Deus tem me desenvolvido em mim, tem me feito cheio do Espírito Santo para mim poder ter esse amor e essa bondade gratuita com relação ao próximo. Poxa, e eu não vou fazer? Não, não é isso. Então, realmente é uma preocupação constante. Não é que eu me preocupo com o meu irmão hoje e amanhã eu já esqueci do problema dele. Se ele estava com dor de barriga ontem, hoje, se ele continua, não me importa, porque ontem eu já me preocupei. Não. Filho de Deus, isso é muito legal para quem é responsável, para quem é líder. Todos são, mas isso é um cuidado muito específico para quem é um líder de uma igreja, de uma instituição, de um grupo, ter esse cuidado, essa preocupação com a pessoa, porque não adianta eu ir lá pregar o evangelho para ela hoje e amanhã eu esquecer que ela existe. Claro, tem pessoas que ignoram, que não querem, que desprezam, então tu não vai ficar insistindo. Jesus mesmo disse, vai lá e prega, a pessoa não quis. O que tu vai fazer? Bate, sacode os pés e vai embora. Mas aquela pessoa que aceitou, aquela pessoa que quer, aquela pessoa que já é uma filha de Deus, que faz parte do corpo de Cristo, então tem que ser uma preocupação mútua, de saber, tu tá bem, tu precisa de ajuda, e não por interesse. É muito importante entender, assim como o amor, a bondade e a benignidade, que a gente junta os dois aqui, que é uma constante preocupação com o próximo, não pode ser pensando em tirar uma casquinha, gente. Não pode ser em tirar proveito. Não pode. Eu vou fazer isso por esse irmão porque ele tem condições e lá na frente ele vai me ajudar. Ou se eu fazer isso, eu vou mostrar pro meu pastor, eu vou mostrar pro fulano que olha como eu sou bom, pelo amor de Deus. Eu vou ajudar, vou me preocupar com o meu próximo, vou lá dar uma cesta básica, mas vou levar uma foto para tirar foto da situação da pessoa, para dizer, olha como ele está na miséria, olha como eu ajudei. Isso não é uma bondade, e depois esquece. Dá comida ali no dia, no outro dia, nem lembra que aquela pessoa existe. Isso não é benignidade. Isso é maldade. Exato. É uma maldade. É uma obra da carne. Para usar como marketing. Tirei uma foto aqui da pessoa, da geladeira vazia. Humilhando a pessoa, expondo. Para mostrar algum trabalho social. Isso é maldade, né? Porque o verdadeiro cristão ele vai se portar da mesma forma como o Senhor Jesus tratou os cristãos. E a todas as pessoas. Né? Com essa benignidade. Se preocupando verdadeiramente com o próximo. E aí a gente entra agora na bondade. Isso é que é a mesma coisa, né, amor? Essa bondade, a benignidade é uma preocupação constante. A bondade
de certa forma, é a mesma coisa, porque tu se torna uma pessoa bondadosa, que cuida, que zela pelo próximo. E não só no sentido físico, se a pessoa tem o que comer, não, mas principalmente espiritual, porque às vezes não é, às vezes eu também não tenho nem para mim, então talvez eu não tenha condições de ajudar o meu irmão com algo econômico, mas é o zelo pela alma dela, né? Às Em vezes todo o Novo Testamento é ordenado aos cristãos isso, que eles exemplifiquem essa bondade. Veja que em todo o Novo Testamento é falado sobre isso, né? Sobre a bondade, que é essa bondade verdadeira. E agora é sem interesse, né? Mas que zela pela pessoa em todos os aspectos, né? Então a fidelidade. fidelidade. Fala aí, amor, sobre a fidelidade, pode falar. Ora, a fidelidade é a lealdade. Todo aquele que é de Deus, ele é leal a todos, né? Tem palavra. Ele tem palavra, ele é uma pessoa de confiança também, porque ele está dentro dele, está embutido no nascido de Deus, no cristão, essa lealdade, né? Em tudo. O que mais eu poderia falar sobre isso? Sobre lealdade, sobre a fidelidade. Não é aquela pessoa, né, que na tua frente é uma coisa e pelas costas sai falando mal. Né? Porque uma pessoa que ela é leal, ela é fiel, ela é companheira, ela não. Ela é fiel na presença e quando a pessoa tá e quando a pessoa não tá. Ela pode estar aqui a centímetros, como ela pode estar lá no Japão, mas ela permanece leal, né? Tanto à sua esposa, tanto as pessoas que lhe cercam, principalmente a Deus. Isso nem se fala, né? Sua lealdade primeiro é para com Deus, a sua fidelidade, mas a pessoa que é de Deus, essa fidelidade, ela está em qualquer lugar, em qualquer situação, ela permanece fiel. Ela sozinha ou com muitas pessoas perto dela. E assim, ó, a gente poderia pegar o gancho da fidelidade e assim falar muita coisa em muitos aspectos, porque a fidelidade não é só a fidelidade, a lealdade não é só entre marido e mulher, mas é entre amigos, entre familiares, é aquela coisa de que não é só que eu estou falando mal, um exemplo, eu estou falando mal do meu amigo, né? Eu já, porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Não, a fidelidade vai além. Se alguém vir me falar do meu amigo, eu sou fiel a ele, eu não vou deixar ninguém falar do meu marido para mim. Eu não vou deixar ninguém falar do meu amigo para mim. Por quê? Porque eu sou fiel a ele, a minha amizade, eu sou leal e eu sei que isso desagrada a Deus. Aquela pessoa não está ali para se defender, aquela pessoa não está ali para se justificar. Então eu não vou permitir que ninguém fale mal de outro na minha frente. Então a fidelidade, a lealdade no âmbito próximo, né, a pessoal, com pessoas, é muito profundo. E como existe falta de fidelidade e de como lealdade. num ambiente de trabalho, né? O patrão dá as costas e aquele grupinho ali falando mal de quem coloca o pão na mesa dele, nossa, de quem paga o salário. E ele está lá no grupinho falando mal daquele patrão, daquele chefe. E isso é desleal, né? Isso é muito desleal. Mas aquele que é de Deus, ele não se junta àquele grupo. Ele está lá trabalhando. É o contrário, aquele grupinho está falando mal dele. Olha lá o puxa-saco, né? Olha lá o bajulador, está lá. Porque ele não se junta àquele grupinho. Ele está fazendo o trabalho dele com lealdade, né? O patrão deu as costas, ele não vai para o banheiro dormir. Esse é o verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele não fica pelos cantos reclamando do patrão, reclamando do trabalho. Ele dá graças a Deus pelo trabalho. Não tira proveito, né? Não dá prejuízo no sentido de que não tá vendo, então
A pessoa disse custa 10, vou cobrar 15 porque eu vou pegar 5 para mim. Isso é deslealdade. Isso, sabe, às vezes a pessoa pensa, mas é só um pouquinho. Isso é falta de fidelidade para com as pessoas. E se a gente for falar da infidelidade com relação a Deus, então, meu Deus do céu, né? Porque a gente está só falando aqui que um filho de Deus, que uma das características de um filho de Deus é a fidelidade, a gente está falando no âmbito de pessoal, pessoas. Agora, se a gente levar para o âmbito de Deus, como é fácil uma pessoa se tornar infiel a Deus. E aqui eu não estou falando de infidelidade de dízimo e oferta, né? Porque o falso evangelho, a única coisa que fala é ser infiel a Deus no dízimo e na oferta. Tu tá roubando a Deus, tu tá sendo infiel a Deus, e daí vocês já sabem toda a ladainha que é inventada. Mas como é fácil a pessoa ser infiel a Deus quando ela substitui a cruz de Cristo pela água ungida. Quando ela substitui a salvação unicamente pela fé na obra de Cristo, pela graça, para o esforço próprio dela. Tem gente que pensa que a idolatria, porque é infidelidade, idolatria, é um adultério. Se envolver com um ídolo, se envolver com outras pessoas, é prostituir um outro evangelho, é prostituir o evangelho de Cristo, é adulterar o evangelho de Cristo. E isso é infidelidade. E um filho de Deus não é infiel. Infidelidade é a pessoa, ela distorcer, ela manipular a palavra de Deus. Se podemos falar aqui da pior infidelidade, da pior deslealdade, é essa, ela pegar a palavra de Deus e dizer que ama as almas, mas ela mente para as pessoas, pregando um falso evangelho, inventando, né, esse falso evangelho por meio da Bíblia. Isso é desleal. E por isso que muitos naquele dia vão dizer, Senhor, Senhor, eu profetizei no teu nome, mas eu expulsei demônios, mas eu fiz o bem. E por isso essas pessoas vão sofrer juízo, e principalmente os líderes de grandes igrejas, líderes de grande notoriedade, pessoas que usam a Bíblia, mas mentem para as pessoas. Sobem no altar, no púlpito, para mentir, para distorcer a palavra de Deus. Esses vão sofrer o pior juízo porque eles, né, como eu falei no início, em nome do amor, eles dizendo que amam as almas, mas não pregam a verdade para as almas. Ficam iludindo com fábulas, com mentiras. Falsas promessas. E esse é o problema, esse é o pior problema. Então você veja que isso é desleal. Seria desleal chegar aqui e começar a inventar um monte de coisa para você só para ter audiência, só para ter muita gente no canal, só para atrair muitas pessoas. A gente poderia fazer isso. Com muita facilidade. E seria desleal. Isso seria desleal e infiel. Por isso que quem me acompanha lá no canal O Fundamento, vocês sabem que desde o primeiro vídeo do canal, tá lá, se vocês forem lá assistir o primeiro vídeo do canal, qual é que é o lema do canal? Pregar, ensinar, isso é um versículo bíblico, da parte de Deus e diante dele. Isso é ser fiel. Ser fiel é isso aqui, a essa verdade. O que Deus disse, da parte dele a gente ensina a vocês. O que ele disse, a gente repete. A gente só lê para vocês. E a gente faz isso com muito temor e tremor diante dele. Porque ele está vendo, ele está nos ouvindo, ele está vendo se o que a gente está falando aqui, estamos falando por interesse, estamos falando por uma segunda intenção de ganhar dinheiro, de ganhar seguidor, de ganhar inscritos, de ganhar like, ou para ser famoso, ou se ele está vendo se a gente está aqui com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, para dar para vocês aquilo que a gente também recebeu de graça, Cristo e esse crucificado. Então, isso é fidelidade. Então, por isso que eu disse, falar de fidelidade é um vídeo inteiro, porque abrange todos os sentidos, principalmente o espiritual. Mansidão, domínio próprio, contra estas coisas não há lei. Gálatas 5:23. Então fala
da do mansidão, mansidão. né? Não sei se a Próxima gente vai falar da virtude. mansidão. Gente, até a minha página de Gálatas já despencou da Bíblia. Mansidão, então, como a gente estava falando ali em cima, que dava para unir. Não é mansidão, é domínio próprio, né? Ser manso. Gente, pra gente falar um pouquinho. Até não quero pecar, porque se Jesus falou, sede manso, como eu sou manso, o que vocês acham? O que vocês acham dessa virtude do Espírito? De ser manso, de ter. Vamos unir a mansidão com o domínio próprio? Ou não? Porque ser manso é apaziguar as coisas no meio de uma tempestade, de algo, de situações, de problema, e tu permanecer manso, não se tornar uma pessoa agressiva, não ser uma pessoa barraqueira, que quando vem a situação quer resolver a gritos e a pontapés e de acordo com o que eu acho, de acordo com o que eu penso, é do meu jeito, tem que ser assim, tem que ser assado. Jesus disse, eu não faço o que eu quero, eu faço o que Deus me manda. Então, a mansidão é ter esse controle de, no momento das situações, tu te manter calmo, te manter no equilíbrio de saber como um filho de Deus age e não agir no impulso da carne. Um exemplo para isso é alguém que te trata com ignorância, por exemplo, mas você tem uma atitude humilde, né? E bondadosa. Você não vai dar o troco naquela pessoa, me tratou com ignorância, eu vou tratar com ignorância. Não, você, ao contrário, você tem uma atitude humilde, porque essa mansidão está ligada a isso, a humildade. Jesus também falou, sede humilde, porque eu sou humilde, eu sou manso. Sou manso e humilde de coração. Então essa atitude, porque você pode passar por essas situações, né, de afrontas e permanecer bondadosa. Nós mesmos já tivemos que lidar com tantas pessoas e conhecemos todo tipo de pessoas, pessoas brutas, pessoas ignorantes, que não sabem dizer nem obrigado, né? Pessoas que foram até ignorantes, pessoas que nos trataram com ignorância, mas a gente teve atitude bondadosa com elas. E não vamos mudar porque nos tratam com ignorância, porque é o que está dentro da gente. Cada um dá o que tem, né? Essa bondade está dentro do cristão, essa humildade verdadeira, não humildade, né, a humildade diante de alguém que pode lhe favorecer, você é humilde, mas por trás você está falando mal. Isso é uma humildade mentirosa, uma humildade... Essa é a falsificação do fruto da mansidão. O que tem de falsificação aí? Olha, não está no gibi os humildes falsos, né? Aqueles falsos humildes, que diante de alguém que pode lhe beneficiar, ela é humilde. Mansinha. Ela é mansa, ela faz aquela carinha de, como dizem por aí, o gato de botas, né? Aquela carinha de triste, de humilde. Mas no fundo, pelas costas, vira as costas para ver. É punhalada atrás de punhalada. São humildes nada, só ali são humildes. Mas o verdadeiro humilde não, ele enfrenta essas situações de ignorância, de maltratos, mas ele devolve com a bondade. Né? O manso faz o quê? Jesus não disse, sede manso como eu sou manso, manso e humilde como eu sou. O que Jesus fazia quando era atacado, blasfemado e inclusive quando foi crucificado? Ele era humilde. Jesus dizia, em todas Pai, as ofensas. Perdoa eles não sabem o que fazem. Ou ele se retirava, sem dar um pio, quando eles viam, cadê ele? Jesus, sabedoria. Jesus, a mansidão envolve sabedoria. Saber sair de situações sem cair ao nível baixo, entrar em discussão.
A pessoa mansa, ela apazigua, ela não cria mais confusão, mais revolto, mais auê, Tempestade. tempestade, ela apazigua. Se ela vê que não tem como apaziguar, porque as pessoas são barraqueiras demais, encrenqueira demais, ela sai de cena. Era o que Jesus fazia. É muito legal, aquele texto bíblico lá nos evangelhos, que eles tiraram Jesus da sinagoga, que eles queriam empurrar Jesus morro abaixo para acabar com Jesus, e eles mesmos começaram a brigar e se discutir. Jesus, quando eles viram, cadê ele? Jesus já tinha deitado o cabelo. Isso é ser manso, agir com sabedoria, apaziguar. Se tu conseguir apaziguar, melhor, se não cai fora. Eu até anotei aqui, Aline, três palavras, né, para descrever essa mansidão, três atitudes. A primeira é a submissão à vontade de Deus. A mansidão está relacionada a isso, né? Que é uma submissão à vontade de Deus. Segundo, a disposição para aprender. Porque essa mansidão também é isso. Eu tenho uma disposição para aprender as coisas, né, de Deus. E terceiro, é a consideração pelos outros. Ora, se eu respondo a uma ofensa com bondade, com humildade, eu também estou pensando na outra pessoa. Cuidando do outro, né? É aquele ditado, né? Se um não quer, dois não brigam. Então, eu estou pensando no próximo também. Eu não estou pensando em mim, porque a minha vontade era pisar no pescoço, né? Mas porque eu tenho essa virtude, eu estou pensando no próximo, no bem dos outros. Imagine no que isso não vai desencadear. Imagine um escândalo que não será. Então, por isso que aquele que é nascido de Deus tem essa virtude também, que é a mansidão. E a gente passa agora, então, por tão esperado domínio próprio, né, amigo? Como tem dificuldade, né? Eu acho que junto com a paciência, o domínio próprio, eu não sei, eu acredito que são os dois mais difíceis, né? Tu controlar, porque a falta de paciência é com as pessoas. Tem gente que não tem paciência nem com ela mesma, né? Mas a falta de paciência geralmente é com as pessoas. Mas a falta de domínio próprio é com a pessoa mesmo. A pessoa não consegue se controlar. Ela não consegue refrear, né, seus desejos. Exato, a sua vontade, o seu achismo, eu tô certo e é assim, e estourar, e aquela natureza dela pecaminosa, isso falando de filhos de Deus, né? Porque isso aqui são frutos que estão dentro de filhos de Deus. Então, uma pessoa que diz que é filho de Deus e não consegue controlar suas emoções, controlar o seu... Eu tô dizendo que é fácil, gente? Não. Paixões, desejos. Exato, não é uma coisa fácil. Assim como a paciência ou desenvolver um amor constante, uma bondade constante pelo próximo, nada é fácil. Então, o domínio próprio não é diferente. Não é fácil tu aprender a controlar as tuas emoções, as tuas paixões, os teus desejos, controlar a tua natureza antiga que está lutando. Não é fácil, mas agora somos capazes de fazer isso. Mas a gente vê isso muito, como é difícil um filho de Deus, né? Pessoas que são nascidas de Deus, ter esse controle. E o problema é que a falta de domínio próprio causa um estrago na vida da pessoa e na vida das pessoas que estão à volta. E, inclusive, um arrombo, um estrago na pregação do verdadeiro evangelho. Porque uma pessoa que não consegue dominar suas emoções, ela dá um mau testemunho tremendo. Ela dá um mau testemunho para quem está em volta. Aquilo ali é crente com esse comportamento? A pessoa não consegue se controlar, a natureza dela, lá no mundo ela era barraqueira, lá no mundo ela era brigona, lá no mundo ela era encrenqueira, lá no mundo ela arrumava confusão com todo mundo, lá no mundo só ela tinha razão, lá no mundo todo mundo tinha que baixar a cabeça para ela, lá no mundo ela falava, todo mundo ficava quieto, só ela era certa. Agora ela nasce de novo, ela é cristã e ela segue com o mesmo comportamento. Tudo bem. A conversão é todos os dias, a santificação é constante até a vinda de Jesus, o desenvolvimento. Mas peraí, ela tem que começar a dar esse fruto. Esse fruto tem que começar a florescer.
E tem gente que é difícil, hein? Por isso que às vezes eu digo, não sei se a pessoa nascida de Deus ou se ela é auto-enganada. Mas um problema gravíssimo da falta de autocontrole, de domínio próprio, é que a pessoa se prejudica e prejudica as pessoas que estão à volta. E principalmente ela escandaliza o Evangelho de Cristo. E o nosso foco aqui não é a prioridade, não é o Evangelho de Cristo. Uma pessoa sem domínio próprio, ela escandaliza o Evangelho. A pessoa que não consegue controlar suas paixões, suas emoções, a sua carne, seus sentimentos, as suas iras, os seus, a sua negatividade, né? A sua avareza, enfim, ela causa um mau testemunho tremendo que faz com que as pessoas que estão à volta digam, puxa, que evangelho é esse aí que ela ensina? Que evangelho é esse aí que ela vive? É crente, ó, vai na igreja. E olha aí, age pior do que eu que nem vou. Assim como Paulo, lá nos versículos anteriores, ele está listando lá as características do fruto da carne, que são os resultados de uma vida guiada pela natureza pecaminosa. Aqui ele está listando esse fruto, essas características, que são resultado de alguém que é guiado pelo Espírito Santo. Controlado. Que é controlado pelo Espírito Santo. E ela tem dentro de si também essa habilidade de refrear os seus desejos. A língua. De refrear, né, a sua língua, que é grande, que é enorme. Ela tem essa habilidade de refrear suas paixões, as suas vontades. Porque, vamos lembrar, bom, eu acho que o próximo versículo aí fala sobre isso. Né? Contra isto, é isso mesmo? Contra essas virtudes, essas características do Espírito, não tem lei, não tem condenação. Quem vive nisso aqui, desenvolvendo isso aqui, praticando isso aqui, obedecendo isso ele aqui, não precisa de uma lei. Não tem lei para ele. Exterior para controlá-lo. Exato. Ninguém precisa me dizer que eu preciso fazer isso, faz aquilo, para quê? Se eu já vivo no Espírito, controlada pelo Espírito, o Espírito Santo dentro de mim já me diz, faz assim, faz assado. A lei está infundida ali. Então, está ali, está dentro dele. Ele não precisa de uma lei exterior para não fazer aquilo. Ele não precisa de uma lei exterior para não falar mal do outro. Ele não precisa de uma lei exterior para amar legitimamente, porque está dentro dele. Está dentro dele essas características. Ele não depende da lei, ele não está, como nós falamos no vídeo anterior, pendurado em uma lei, como um pêndulo ali, né? Ele não precisa disso, porque agora ele é livre dessa lei. Não há lei. Ele não faz isso por obrigação da lei. Ele não faz isso com medo do inferno. Né? Ele não faz isso com medo das consequências. Não, ele faz isso naturalmente, porque é um fruto natural que vai desenvolvendo dentro dele. Lembre-se, já está dentro de todo cristão essas virtudes que vêm do próprio Deus, já está. Então, quem vive nisso não precisa de alguém te apontando o dedo, faz isso, faz aquilo, faz aquele outro, faz assim, não precisa. E, consequentemente, não existe condenação, né? Sim. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Paulo... É uma afirmação de Paulo. Não, desculpa, te interrompi. Não pode. Tá. Paulo está afirmando aqui, ora, os que são de Cristo já morreram com Cristo, já crucificaram. Gente, quando é que vocês vão entender que quando Cristo estava morrendo naquela cruz há 2000 anos atrás, a gente estava lá com Ele? Isso é viver pela fé. Quando Cristo foi crucificado naquela cruz, nós estávamos sendo crucificados lá com Ele. Todo o nosso pecado, toda a nossa vida miserável, tudo o que éramos estava sendo crucificado lá com Ele. Então lá ficou crucificado, lá foi enterrado e também ressuscitou a nova criatura, mas a velha criatura foi crucificada com Cristo. O nosso pecado, os nossos desejos, a nossa submissão ao pecado, a nossa prisão ao pecado, aquele pecado que nos acorrentava já ficou crucificado naquela cruz, foi enterrado. As nossas paixões, os nossos desejos, a nossa incapacidade de dizer não para o pecado já foi crucificado com Cristo.
Sim, Paulo está Isso é uma afirmando, afirmação. ele está afirmando aqui que a nossa carne foi executada na cruz do Calvário. Embora todo cristão tenha sua batalha espiritual, né? Mas todos aqueles por quem Cristo morreu, morreram em Cristo. Morreram em Cristo, foram executados na cruz do Calvário, porque, lembre-se, foi morte substitutiva. O Senhor Jesus morreu no lugar do pior pecador, então ele executou a carne na cruz do Calvário. Então, quem vive agora é Cristo em mim, eu não vivo mais. Existe uma batalha, existe a nossa humanidade que não foi redimida, mas agora nós temos as características, temos o fruto que o Espírito Santo produziu em nós, os verdadeiros cristãos, para desenvolver essas características e vencer o mundo, e vencer o pecado. Que nos né? capacita a viver e detalhaço, não é detalhinho, detalhe, é detalhaço. Quem vive com essas características aqui, desenvolvendo e vivendo na obediência, desenvolvendo esse fruto aqui, vive bem aqui. Sim. A gente vive em paz, gente. A gente vive uma paz, como a gente já falou, em tranquilidade. A gente não arruma problema. Como o mundo arruma, como o falso crente arruma problema, a trancos e barrancos, todo dia é um problema diferente. Quem vive submetido aqui a essa obediência ao Espírito de Deus dentro da gente, nos guiando, nos dirigindo, sendo controlados pelo fruto do Espírito, vive em paz, vive tranquilo, sem problemas. Não digo problemas que surgem, isso a gente sempre vai ter, mas não vive arrumando problema, não vive arrumando encrenca. Às vezes a pessoa já é cheia de problema e adora arrumar mais um, né? Vai atrás de problema, atrai problema. Enfrentamos problemas, mas não somos infelizes. Não vivemos, né, como miseráveis. Não. Temos problemas exteriores, percalços, intempéries da vida, mas nós temos essa alegria do Espírito Santo. Então, E agora, eu posso continuar, amor? Sim. Tá longo esse vídeo, mas vamos lá, estamos terminando já. Paulo fala assim, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É muito legal, anotei aqui essa palavra, andemos no Espírito. Se a gente vive, quando a gente falou viver no Espírito, é viver controlado pelo Espírito, viver de acordo com a vontade do Espírito Santo que está dentro de nós. Então essa palavra, quem vive no Espírito, anda no Espírito. Então esse andar, a palavra estoqueu no grego é muito legal porque significa marchar, um marchar militar. É bem legal, gente. Olha só. Como que funciona os militares? Não é lindo quando a gente vê aqueles militares todos assim, direitinho, marchando, todo em ordem, tudo em forma ordenada, correta, numa disciplina. Olha a palavra que Paulo usou, a palavra estoikeo no grego. Quem vive no Espírito anda. Anda ordenado, anda em disciplina, anda corretamente. Tu já viu um soldado? Não, soldado anda pra onde? Marchando, pra frente. Continuamente. Né? Pra frente. Progresso. Só para quando o capitão fala, o general, sei lá, manda, para, né? Aí ele para. É exatamente essa palavra que Paulo usou. Quem vive controlado pelo Espírito, vive ordenado, vive em disciplina, vive olhando sempre para o foco, para o alvo. Qual é o nosso foco, meus irmãos? A santidade, nos tornarmos a imagem de Cristo. A gente olha para a cruz. A cruz está diante de nós. A perfeição do nosso Senhor Jesus está diante de nós. E é para isso que a gente caminha. Caminho para... Esquecendo das coisas que ficaram para trás. Siga o quê? Prosseguindo o quê? O alvo. Cristo, a perfeição que está em Cristo. Ai, gente, a palavra é linda demais. E isso se torna um estilo de vida habitual, né? Porque Exato. você é contínuo naquilo. Esse andar também, ele, no grego, quer dizer progresso. Você está em progresso, você está em desenvolvimento a todo momento. Então, isso se torna algo habitual para o cristão. Né? E lembrando que esse estoiqueu, que é andar, né, marchando como militar, lembrando, militar faz o quê? Guerreia, luta. Isso significa o quê? Nosso foco é Cristo.
Mas as guerras vão existir, os problemas vão existir. Mas aí o que a gente vai colocar em ação? O fruto do Espírito. Vamos ser controlados por ele, vamos saber agir, vamos saber atuar como Cristo também atuou. Esse é o nosso... Vamos terminar aqui. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Então, provavelmente, Paulo aqui estava, né, chamando a atenção de pessoas que queriam viver a vanglória, uma glória vã, né, uma glória que a pessoa buscava para ela, né? Um filho de Deus não vive para sua glória. Um filho de Deus não faz nada para sua glória. Um filho de Deus faz tudo para a glória de Deus, porque o que a gente sempre ensina aqui no canal para vocês, o que é o mais importante é a minha salvação. Quem falou? A Bíblia toda fala que o mais importante foi e sempre será a glória de Deus. Vamos viver a eternidade toda para a glória dele. Para isso fomos criados. Então, a vanglória é uma glória passageira que o homem busca. E a gente poderia ficar aqui horas falando sobre isso. Mas para a gente terminar, então Paulo está aqui com certeza exortando pessoas que estavam querendo viver para sua glória, provavelmente falando de falsos mestres, né, que queriam a glória para si, por isso estavam ali contaminando aquela igreja de Galácia com um falso evangelho. Eles estavam incentivando a vaidade, a inveja, né, das pessoas. Isso é uma vanglória. E também a sua própria vaidade, querendo glória para si mesmo. Foi até o que Paulo diz: quer comais, quer bebais, façais qualquer coisa, seja tudo para a glória de Deus. E às vezes os nossos problemas são para a glória de Deus, nossas dificuldades são para a glória de Deus. Isso é real, essa é a realidade que nós temos que viver, nós, os verdadeiros cristãos, né? Então, nós esperamos que você tenha compreendido esse estudo. Nós procuramos fazer de forma didática, explicar para que isso venha abrir os seus ouvidos, abrir o seu entendimento, porque somente aquele que nasceu de Deus, verdadeiramente, que creu no Senhor Jesus, possui dentro de si o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e tem essas 9 características, e são guiados pelo Espírito Santo, então não podem ser confundidos. Assim como um pai ou uma mãe jamais confundiria os seus filhos, assim os filhos de Deus também não são confundidos. E por isso que você vê muito, você vê esse contraste daqueles que são de Deus e que não são de Deus. E um falso fruto você vai reconhecer. Aquele que conhece o verdadeiro evangelho vai identificar o falso evangelho. Que conhece o que tem o verdadeiro fruto identifica o que tem falso ou que finge, né, ter uma falsa humildade, um falso amor, o amor do mundo, o amor pregado pelas religiões, que é um amor mentiroso. Então, só aquele que nasceu de Deus vai refletir essas características. E no momento certo, ela vai ter essa habilidade, né? Ela vai desenvolver essas características do Espírito Santo. E a única forma de alguém nascer de Deus é ouvindo o verdadeiro evangelho. E quem sabe esse estudo está abrindo o seu entendimento, abrindo o seu coração e mostrando para você a sua condição. Quem mostra a sua real condição é a palavra de Deus. Não sou eu, não é a Aline. Quem somos nós para apontar o dedo? A gente não está aqui apontando dedos, estamos conjecturando, estamos aqui falando de algo. Lendo a Bíblia. Né? Lendo a palavra de Deus. E dando exemplos, não de pessoas, apontando pessoas, mas exemplos reais, né? Que o fruto do Espírito, ele está ausente na vida de quem não é filho de Deus. Embora ele possa ser fingido, embora um falso crente pode fingir por um tempo, 2 tempos e até 3 tempos esse fruto, mas em algum momento ele vai mostrar as garrinhas, como Judas fez. Né? Pode fingir um comportamento. Ele pode fingir um comportamento ilibado, de moral, de santidade. Ele pode
de olha como eu sei, olha como eu entendo, olha como o evangelho mudou minha vida, ele pode, mas na verdade está fingindo. Muito normalmente, os falsos mestres, eles são eloquentes. Eles convencem com os seus argumentos, né? Porque são eloquentes. E levam as pessoas a defender os seus ideais, a defender o que elas mesmas não acreditam mais, porque esses falsos mestres são muito eloquentes, eles conseguem convencer as pessoas. Como era aqui nas igrejas de Gálatas, né? Com os falsos mestres. Por isso que Paulo vem aqui e ele denuncia, ele está denunciando, né, aqueles que são falsos, são mentirosos, são os falsos mestres, os falsos cristos, né? São os falsos profetas ali que estão infiltrados nas igrejas de Gálatas. E não somente os falsos mestres, mas os próprios, às vezes, membros, né? Pessoas mesmo, comuns, que estão auto-enganadas, né? Que acham que são nascidas de Deus, mas não são. Acham que são nascidas de Deus por toda a falsidade desse fruto, dessas emoções, essas alegrias inconstantes, essa paz momentânea, tudo isso que a gente já falou, porque conseguiu controlar, porque controlar o domínio próprio não significa que eu controlei aqui hoje, mas eu controlei porque eu tenho que dar um bom exemplo, mas por dentro tá louco para matar meia dúzia. Né? Então a pessoa tem que ver se ela não está se auto-enganando. Né? Tem que ver se não está se auto-enganando. Porque, como eu falei, o incrédulo não tem o fruto do Espírito, mas o falso crente também não tem. Tu pode carregar um título que for. Eu sou crente, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou aquele outro. Mas talvez tu está te auto-enganando. Então, esse vídeo é para ti. É tanto para o incrédulo, que não entende nada, como para ti que supostamente diz que entende, mas na verdade nunca entendeu. Tu tá te auto-enganando. E também é para os filhos de Deus uma exortação para continuar caminhando, marchando no Espírito, sendo controlado pelo Espírito, para não perder comunhão e recompensas na eternidade. É um estudo para todo mundo, começando por aqui, por nós dois. Tá bom, meus amores? E vamos lá. Bom, se você acha conveniente colaborar com esse canal, então colabore. E você não tem que pagar nada, é grátis, é gratuito. Você pode copiar aí o link desse vídeo e compartilhar. Quantos contatos você tem no seu celular? De repente você tem 100, 200, 300, tem gente que tem 1000, né? Tem gente que tem 2000, 3000. Você poderia escolher, selecionar 10 contatos, 20 contatos, ou 7 contatos, aqueles que são os seus contatos mais íntimos, amigos, familiares, pessoas mais próximas, e compartilhar esse vídeo. Porque com certeza ele vai chegar às pessoas que precisam ouvir o Evangelho, né? Ouvir a palavra de Deus. E eu convido você a fazer isso agora. Antes mesmo da oração, você pode dar o seu like, fazer o seu comentário, ou se inscrever no canal se você não é inscrito. E após a oração, você pode então compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque se você fizer isso, você estará colaborando com o canal, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. Se você considera conveniente, então faça isso, nós pedimos a sua colaboração, tá certo? Nós vamos então entrar na presença de Deus e orar por todos agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos na Tua santa presença em favor de todos aqueles, meu Deus, que nos acompanharam até agora nesse vídeo, meu Pai. E se porventura, meu Deus, essa pessoa, ela se encontra vazia, Senhor, e tudo aquilo que nós falamos aqui, ela se identifica, meu Pai, mas ao contrário, porque, meu Deus, ela ainda não conhece o Senhor, ela ainda, meu Deus, não recebeu o Teu Espírito. E ela se enxerga agora, meu Pai, como a pior criatura, o pior dos piores, como um perdido nesse mundo, meu Deus. Mas
O Senhor veio para os perdidos mesmo. O Senhor deu a vida na cruz por aqueles que estão perdidos. Por isso, meu Pai, nós não estamos aqui, meu Deus, soltos nesse mundo, meu Pai, sem que o Senhor não saiba de nada. Não, o Senhor está no controle de tudo. Até esse vídeo, meu Deus, está chegando às pessoas que precisam receber essa palavra. Então que agora, Senhor Jesus, a Tua palavra venha abrir o coração dessa pessoa, venha despertá-la, venha, meu Deus, abrir o entendimento dela, meu Pai. Que o Senhor faça, meu Deus, com que aconteça, meu Deus, essa regeneração dentro dessas pessoas. Eu te peço por todos agora que nos assistem, pelas famílias. Eu oro, meu Deus, pela Turquia também, meu Pai, por aquelas pessoas que estão soterradas, esperando socorro, quem sabe ainda estão vivas. Eu te peço pelo grupo de resgate, que o Senhor guie aqueles homens até, meu Deus, as pessoas que estão debaixo daqueles escombros. Tenha misericórdia, meu Deus, daqueles que estão vivendo, estão sofrendo, meu Pai, que não te conhecem, que nunca ouviram a teu respeito, ouviram o que as religiões falam, pregam, meu Deus, mas não conhecem o verdadeiro Evangelho. Eu te peço por todas elas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todo que crer, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Foi um prazer muito grande estar com todos vocês. Obrigado pelo carinho, por nos acompanhar até aqui. E na semana que vem nós estaremos, então, publicando um novo vídeo e terminando aqui o estudo. Acredito que vamos terminar, né, já o estudo de Gálatas. Quem sabe terminamos já essa parte de Gálatas, já entramos em um novo estudo. Então, Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.